começar falando sobre essa caravana, né? Sobre o Lula, que passa pelo Rio de Janeiro e na noite de quarta-feira alfinetou os velhos aliados no Estado, listou casos de governantes detidos e afirmou que a Lava Jato não pode fazer o que está fazendo com o Rio. Ele atribui à força-tarefa os problemas vividos no Estado. O Lula disse ainda que a operação não pode, por causa de meia dúzia, que eles dizem que roubou, mas ainda não provaram, causar esse prejuízo. E essa última frase aqui, entre aspas, do ex-presidente. Eu geralmente começo com a Vera, mas como é no quintal dele, eu passo a bola pro Andreasa. Ô Andreasa, explica pra mim, é culpa da Lava Jato, do Lula ou dos aliados dele ou de ninguém? Foi um OVNI que baixou aí no Rio de Janeiro e causou o caos? Tem a verdade objetiva, né, Carlos Aros? Aquela que nós conhecemos bem, o fato de que a quadrilha do Sérgio Cabral, uma vez tornado governador, mandato que em boa parte coincidiu com o do Lula e com os governos petistas, com o da Dilma também, não seria possível não fosse a parceria histórica, reconhecida, celebrada em carnavais entre PMDB do Rio e o PT, e o Lula, né? O Lula investiu muito no Rio de Janeiro estrategicamente, né? Se valorizando, se valendo do boom do petróleo. Tá aí o Ike Batista, tudo que nós já conhecemos. O Lula é responsável, tem responsabilidade pelo estado de coisas a que chegamos aqui. Isso é a realidade muito, muito mal explorada pelos seus adversários políticos. E aí eu chego no outro lado, que é o da versão. A versão político-eleitoral do Lula. O modo como ele manipula os fatos. Por esse aspecto, pensando em eleição, esse discurso do Lula, repito, vou deixar claro, pensando em eleição para alguém que está falando para o seu eleitorado, o discurso do Lula é primoroso. Atribui à Lava Jato, ou seja, esvaziando sua responsabilidade, o drama do Rio, a quebradeira das empresas no Rio, o fato das empresas estarem saindo daqui, da Petrobras ter desmobilizado boa parte da sua atividade. Tudo isso é cálculo, tudo isso é método. E ele faz muito bem. Vocês vejam que ele conseguiu, na mesma sentença, tirar o corpo fora e dar uma pancada na turma do Sérgio Cabral. Sem citar nomes, como se fosse uma espécie de ombudsman da política aqui no Rio, desde fora, dizendo quem era quem roubou tem que pagar. Ao mesmo tempo, a Lava Jato, da qual ele se coloca como vítima, é responsável pela barbárie aqui nesse estado. Olha, eu vou repetir, tem poucas pessoas fazendo leitura política do cenário eleitoral tão bem quanto o Lula. E aí, Vera? Eu acho que ele está ultrapassando um pouco o limite do cinismo, e isso, em campanha, cobra um preço. Pode parecer que é uma esperteza, pode parecer que ele é o mais esperto dos mortais num primeiro momento, mas eu acho que quando chegar lá na frente, ele vai ser cotejado entre o que ele está dizendo, esse bando de mentira e sandice que ele está dizendo, e a sua obra dita, escrita, sua obra investigada, sua obra política. E o que é a obra política do Lula no Rio de Janeiro? A obra política do Lula no Rio de Janeiro se chama boom da Petrobras, por intermédio ali da tal política em que era obrigatório conteúdo nacional em todos os consórcios, a mudança do regime de concessões de partilha e aquela obrigatoriedade da presença da Petrobras, aquela ideia insana e megalômana de que o Brasil deveria começar a produzir estaleiros, produzir plataformas, vamos fazer o boom da indústria naval no Rio de Janeiro. Com isso ele encheu as burras do senhor Sérgio Cabral e seus aliados de dinheiro, e esse dinheiro não foi usado para pagar nada para o Rio de Janeiro, para resolver o imenso abismo social que tem no Rio de Janeiro,
Janeiro, as imensas carências de habitação, de saneamento, de educação, de nada. Foi usado para ir para Paris, fazer farra dos guardanapos com os aliados, para financiar um projeto de Copa e Olimpíada totalmente insustentável e que teve como contrapartida um pagamento imenso de propinas, para alçar a tal do Grupo X, a condição de um supergrupo brasileiro que nunca produziu quase um parafuso. Foi isso que foi a obra do Lula no Rio de Janeiro. Foi o cinismo com o seu aliado, Eduardo Paes, naquela famosa gravação da PF, em que ele ironiza Maricá, cidade de Maricá, cidade na qual o Lula fez esse comício vergonhoso e mentiroso. E aí o Lula vai ser posto diante das imagens. Ele e o Sérgio Cabral no palanque, ele dizendo que era uma obrigação ética e moral eleger o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, que nenhum outro político tinha feito pelo Rio de Janeiro aquilo que o Sérgio Cabral tinha feito, de fato. Nunca antes no Rio de Janeiro, nem Garotinho e sua família conseguiram promover a pilhagem que o amigo do Lula, o brother do Lula, Sérgio Cabral, promoveu. E qual era o pano de fundo político desse discurso? Era aquele segundo o qual o Rio tinha sido penalizado por séculos, décadas de brigas entre o governo federal e o estadual, e que agora, graças a essa parceria benfazeja entre Sérgio Cabral e Lula, e depois Sérgio Cabral e Dilma, e depois Pezão e Dilma, o Rio seria beneficiado. Conversa mole. Quem foi beneficiado foram o senhor Sérgio Cabral, seus aliados, os aliados do Lula. Foi esse pessoal que foi beneficiado. E é triste ver que ele vai a um palanque, arrota esse monte de mentira, vomita um monte de mentira sobre o eleitorado, e o pessoal ainda aplaude. Aplaude por quê? Porque tinha servidores com crachá, uniformizados da prefeitura de Maricá, que é governada pelo PT. Ou seja, o PT ainda usa o seu exército, o pouco que lhe restou de exército, nas poucas cidades nas quais ele não foi varrido do mapa depois do festival de corrupção que promoveu, para ir lá bater palma para o senhor Lula mentir. É isso que o PT faz no Brasil. Eu acho que na campanha vai chegar uma hora em que essa história vai ser contada desse jeito, e não por essa voz roufenha do Lula, que já não tem o menor problema em mentir em alto, baixo tom, em cima de palanque, no Twitter, em entrevista à imprensa internacional. Ele vai mentindo onde quer que ele esteja, porque ele está preocupado em salvar a própria pele da cadeia. É isso que ele está preocupado. O Marcelo Madureira já está conosco. Boa tarde, Madu. Boa tarde, Carlos Aros. Boa tarde, Vera, Andreasa. Esse trânsito de São Paulo me mata. É para os fortes. Tenho que tomar agora uma água com açúcar, ainda depois dessa intervenção brilhante aqui da Vera. Mas, Vera, no Brasil, você tem candidato ou pré-candidato à presidência da República que mente em palanque, tem coragem de mentir. Você tem deputado federal com mandato com pulseira eletrônica que trafica queijo para dentro do presídio à noite. É inacreditável. E nós, brasileiros, toleramos tudo isso. Isso é que nós aceitamos isso como normal. E o Andreasa chamou? Não, porque... Sim, posso falar? Diga, por favor. Que é o seguinte, eu vou bater na tecla que, para mim, não tem nada mais importante do que isso atualmente, considerando o fato de que a atividade política está na lama. O Lula só é capaz de fazer esse discurso, só está articulando esse discurso por meio do qual se desloca da barbárie que aconteceu no Brasil nos anos do seu governo e da sua sucessora, inclusive a barbárie econômica que estamos enfrentando agora, porque a política, repito, está na lama. Então, nessa altura do campeonato, minha gente, isso é fundamental. É preciso reafirmar a diferença entre o projeto criminoso de tomada de poder, de ocupação do Estado, liderado por este senhor, pelo PT, de tomada do Estado para permanência longamente no poder, a diferença do que isso consiste em relação aos outros todos grupinhos bandidos que existem nesse país. É claro que na atividade política e nos partidos brasileiros há imensa corrupção. Tem gente ficando muito rica. E precisam ser punidos por isso. Mas a tomada do Estado
o aparelhamento das estruturas públicas para financiar um partido, aquilo que foi promovido pelo Partido dos Trabalhadores, não tem precedente. É por causa de um certo discurso que nivela a atividade criminosa, como se não houvesse nuances entre elas, como se não houvesse graus, níveis de criminalidade, de responsabilidade muito maior, inclusive projetos totalitários de poder. É por causa dessa nivelação que o Lula está de volta reabilitado aí, fazendo esse discurso. Sabe o que eu acho? Que é em parte por isso, mas também é em parte por uma aliança que está sendo gestada nos bastidores entre ele e Lula e os que deveriam fazer essa diferenciação, os tucanos entre eles. Tem tucanos que têm todo o interesse em que o Lula possa ser candidato, até que dizem em privado que não seria nada mal que o Lula se elegesse, porque uma vez eleito, ele iria acabar de vez com a Lava Jato, seria o único com coragem, eles dizem, o único com culhão para acabar com isso aí. E aí você tem uma espécie de uma aliança branca entre o Lula, que eu concordo que comandou um projeto criminoso de poder muito maior, mas que distribuiu dividendos, soube distribuir dividendos para o PMDB do Sérgio Cabral, para o PMDB do Eduardo Cunha, para o PMDB do Renan, ao qual ele está aliado de novo, para certos setores do PSDB que fecharam com ele em alguns lugares e que o pouparam do impeachment em 2006 e que vão poupá-lo novamente, vão poupar de pedir a sua prisão. Cadê o PSDB defendendo que o Lula não deveria ser candidato? Onde estão os tucanos dizendo que um condenado, uma vez condenado em segunda instância, não pode ser candidato à presidência? Onde estão? Cadê alguém para fazer uma corrente pela legalidade e exigir que seja julgado o processo do Lula e que uma vez condenado ele não possa ser candidato? Sabe por quê? Não estão? Porque aí estão todos irmanados numa corrente do salve-se quem puder e que se salvem todos. Então, é lógico que o PT sempre foi, desde que do Mensalão, o comandante dos esquemas, o comandante desses esquemas que tinha, sim, por objetivo fazer Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e depois Lula 1 e 2 de novo. E sabe-se lá mais quem que viria aí nessa quadrilha. Mas isso só foi possível graças à condescendência, quando não cumplicidade, de muitos partidos que hoje estão em outro lado, em lados opostos ao do PT. Alguém quer complementar, Madu? Quer dizer algo mais? Eu posso ouvir? Quero. Diga, Andreasa. Eu quero. Não, porque exatamente isso que a Vera disse, e eu tenho falado sobre isso, escrevi sobre isso, que é o seguinte: o que representa para o establishment, para essa concertação, o que justifica esses partidos, inclusive o PSDB, partido de bundão, estar calado, não estarem batendo no Lula, incapazes de articular um discurso para mostrar diferenças, inclusive, para mostrar a diferença. Por quê? Qual é o raciocínio? Por que torcem, inclusive, para que o Lula esteja nas urnas, seja um adversário? Porque se ele for candidato, se ele for eleito, mas mesmo que não, se ele puder disputar a eleição, se ele estiver na urna em outubro do ano que vem, isso significará, minha gente, que a Lava Jato fracassou. Se o Lula puder disputar a eleição, tudo mais poderá acontecer no Brasil, tudo voltará, a Lava Jato terá sido derrubada. É por isso. A questão é essa. A Vera falou muito bem dessa concertação, né, Andreasa e tal, essa articulação, inclusive, que inclui o PSDB, que quer apoiar o Fernando Pimentel em Minas Gerais. Alô, pessoal de Minas Gerais. Atenção, eleitores de Minas Gerais, o PSDB está se aliando com o PT para apoiar a reeleição do Fernando Pimentel, réu da justiça. Vejam bem, esses caras fazem essa concertação, mas se eles se esquecem de combinar isso com os russos. Russos, no caso, somos nós, os eleitores brasileiros. Esses caras, eles são tão sem escrúpulos, eles são tão irresponsáveis, que eles são capazes, numa história dessa, de arremessar o Brasil numa guerra fratricida. Numa quebra de estabilidade institucional. Imagine realmente, como o Andreasa falou agora, Luiz Inácio Lula da Silva, 9 anos e meio, condenado já em primeira instância, candidato eleito à presidência da República. Quem é que vai aceitar isso? Assim? Né? Isso é inacreditável. Esses caras estão arremessando o Brasil numa luta fratricida. Esses caras são capazes de arrumar uma guerra civil dentro do Brasil. Tão irresponsáveis que são.